que o número de motos mais que dobrou de 2001 a 2010. O crescimento foi mais de 100%. Esse aumento impressiona se comparado com o dos carros de passeio, que no mesmo período o aumento foi de mais ou menos 24%, ou seja, a porcentagem de crescimento das motos foi 5 vezes maior do que a dos carros. Diante desse cenário, a pergunta é: como conseguir uma convivência tranquila entre os motoristas e os motociclistas? Para bater um papo comigo sobre esse assunto hoje, fazer você pensar em casa, está o Lucas Pimentel, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Motociclistas, e o Luiz Gonçalves, diretor do Sindi Motoristas, que é o Sindicato dos Motoristas Trabalhadores em Transporte, né, rodoviário, urbano e aqui em São Paulo. Então, Lucas, tudo bem? Claudete? Prazer, Luiz, prazer. Muito obrigada por terem vindo, viu? Aqui é o nosso programa. Vocês acham que a convivência melhorou ou continua ruim? O desafio é melhorar, né? Porque tem, como você mesmo disse, cresceu muita frota de moto, cada vez mais pessoas utilizando a moto para o seu deslocamento casa-trabalho, cada vez mais pessoas usando a moto para trabalhar. Para o trabalho. Tem pressa, né? E às vezes falta um pouco de percepção de que o espaço público é o mesmo para motoristas, para motociclistas, para pedestres. Então é preciso realmente conviver. Esse é o desafio, o nosso grande desafio. E do sindicato de vocês também, né, Luiz? Todo mundo quer a paz, né? Exatamente. Nós trabalhamos para gozar de um bem-estar, evidentemente. Agora a infraestrutura nos coloca em disputa no mesmo espaço. Então isso acaba gerando um certo conflito. Porque não é só o número de motos, desculpe, de carros. Tudo cresceu, as frotas cresceram de modo geral. E as vias não, né? Exatamente. Nós continuamos com as mesmas ruas e avenidas praticamente. Então nós precisamos melhorar a infraestrutura para poder separar as motos dos ônibus, dos veículos individual, de deslocamento, né? Tá difícil, o automóvel. Está difícil, mas não é impossível. E nós, interessante dizer, Claudete, que nós estamos vivendo um momento muito oportuno da conjuntura, ou seja, foi inaugurado a década pela redução de acidentes, promovido por uma resolução da ONU. Então, de 2011 a 2020, se pretende uma grande campanha pela redução dos acidentes em transporte e trânsito. Tá certo. Em vários países da América. E não adianta ficar falando, é difícil, é difícil. Se não fizer nada, vai ser impossível tem que dar mesmo. Os primeiros passos. E dizem que o impossível só é impossível até que alguém torne possível, né? Então, alguém tem que fazer isso. Nós estamos às ruas para ouvir motoristas e motociclistas, para saber o que mais atrapalha, tal. Quem fala primeiro, Glaucia? Os motoristas? Então pode rodar aí depois eu quero a análise de vocês. Pois não. Olha, o problema é a consideração dos motoqueiros que às vezes não colaboram com os motoristas, né? Pra mim, eles são todos tipo folgados, sei lá, e os caras não consideram muita gente, né? Então eu acho que deveria alguém tomar uma providência aí, as autoridades, e fazer alguma coisa por nós aí. Não, veja bem, eles são uma faixa pra eles, na verdade, essa faixa que é deles, né? Só que a gente tem que ter muito mais cuidado com eles do que eles com a gente, esse que é o detalhe. Na verdade, eles se tornam mais difícil para nós mudar na parte devido a isso aí, tá? Eu acho os dois, né? A gente também não, né? É aquela história, né? Só que nós estamos em cima de 4 rodas, eles só estão em cima de 2, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de respeito, eu acho, de ambas as partes, tanto da gente quanto deles. Existe a falta de respeito do motoqueiro e a gente sabe que é perigoso, né? Assim, andar de moto entre os carros. E eles têm uma união muito grande entre eles, sabe? Eles se protegem, a gente vê quando ocorre acidente, um socorre o outro. A gente sabe que é uma direção perigosa, mas eles não respeitam também os motoristas de carro. Eu também tenho moto, né? E o que eu vejo que muitas vezes falta um respeito também dos motoqueiros para os motoristas, tá? E vira, na verdade, uma guerra isso daí, tá? Se cada um tivesse um pouco mais de consciência e andar direito, não precisa nada, é só andar conforme a lei, o trânsito ia ser muito melhor. Ninguém é santo nessa história. O motoqueiro realmente desrespeita, força muito a passagem, muitas vezes é mal educado, mas o motorista também não fica atrás, não. Também não respeita. De qualquer maneira, nós estamos falando de vida humana, né? E o número de mortes de motoqueiros por dia em São Paulo retrata muito bem a situação. É muito grande, né, Lucas? O número de acidentes e, infelizmente, com vítimas fatais. Nós temos hoje na cidade de São Paulo 70 acidentes. São
27 mortos por dia no país. Por dia no país, 27. Então o desafio é muito grande. São 70 acidentes só na cidade de São Paulo, 120, 130 no estado de São Paulo. Tá. E 27 mortes no país, por dia. No país. Nossa, mata mais que guerra até, né? Se você for contar no final do ano, quantas pessoas não morreram? Agora, Claudete, eu acho que é importante a gente frisar o seguinte. Nós fizemos na associação um material, o que todo motorista precisa saber sobre motociclista. Tem algumas coisas que os motoristas precisam saber. A nova resolução do CONTRAN estabeleceu a mudança do processo de habilitação. Quem está se habilitando agora está tendo uma aula do que é o trânsito sob a perspectiva do motorista. Existe um problema que é o grau de convexidade do retrovisor. O motorista olha o retrovisor, vê o motociclista, mas ele faz uma leitura que o motociclista está mais longe do que na verdade ele está. Esse é um aspecto. Então, alguns carros importados têm um alerta. Cuidado, os objetos estão mais próximos do que aparentam estar. Esse é um problema. Então, as pessoas falam, por que eu dou seta e o motociclista não dá passagem? Porque se ele tiver uma distância próxima, ele não tem tempo de frear. Uma moto a 60 km por hora gasta 30 metros para fazer a frenagem. Se ele tiver menos de 30 metros distante do seu carro, ele não consegue te dar passagem para você passar. Vou te falar, isso é uma coisa que me irrita, viu, no trânsito? Pois é. Porque às vezes eu tenho que entrar à direita, aí vem bibi, 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 e eu tô com a seta lá e bibi, bibi. Quantas vezes eu já passei direto da minha entrada e não consigo entrar? Eu concordo com você, e o nosso pedido para o motociclista é o seguinte, havendo possibilidade, deixa o motorista. Mas é difícil, então. É entender isso que mas não dá para frear. Esse é um problema. Se ele tiver menos de 30 metros, não consegue frear. Agora, outra coisa, eu sei que vocês não gostam, que vocês separam, é motoqueiro de motociclista. Quem é o motoqueiro, na opinião do sindicato, e quem é o motociclista? Então, na verdade, o motoqueiro é aquele que anda, só se preocupa em andar de moto e mais nada. O folgado. Ele não está preocupado com legislação de trânsito, com equipamento de proteção, com respeito aos demais usuários da via. Motociclista é o que conduz a motocicleta com habilidade, com conhecimento de respeito. Dá para diferenciar os dois, Luiz? Sim, é possível diferenciar, porque tem o motoqueiro que usa a moto para passear ou para ir e voltar ao trabalho, e tem o motociclista que trabalha diariamente, ele ganha a vida dele, o sustento da família sobre a motocicleta. Então tem uma diferença grande entre o eventual e o que efetivamente se serve da moto para ganhar o seu sustento. Você concordou com o que os motoristas falaram? Em certa medida é verdadeiro isso, porque na verdade os órgãos fiscalizadores que expedem a carta de condutor de moto, de veículo, na verdade ele habilita a pessoa para dirigir, mas não educa efetivamente para a preservação da vida, para não se envolver em acidente. Então precisa haver uma campanha ostensiva nesse sentido. Eu, além de ser motorista de ônibus de São Paulo, diretor do sindicato, eu estou presidindo uma nova central sindical no estado de São Paulo. E amanhã nós estamos instalando um seminário ali no Novo Hotel, com um foco na questão da humanização do transporte e trânsito no Brasil. De um modo geral, né? De modo geral. Agora, uma coisa que uma das entrevistadas falou, e muitas pessoas comentam, Lucas, é a união. Quer dizer, todo mundo pede união de classe. Mas ninguém gosta quando acontece um incidente, às vezes, né? Ou até um acidente com motociclista ou alguma confusão no trânsito. Nossa, no instante param 40, 50, tal. Como é que você comenta isso? Na verdade, existe um espírito de solidariedade e sobrevivência. O motociclista, ele sabe o quanto que ele é frágil em cima de uma moto, e quando ele vê um acidente, né? Quando ele vê um acidente, a primeira coisa que ele faz é parar para ver como está a situação. Se o motorista estiver com uma atitude hostil para o motociclista, ele vai se dar mal. Mesmo que ele esteja certo, a gente sempre recomenda, espera a autoridade policial chegar e ela vai comandar a situação. Porque imagina o motociclista caído no chão, machucado, e o motorista jogando palavras de agressão a ele. Quem chega na hora não sabe quem estava certo, quem está errado, vai tomar dor de quem? De quem está ferido. Então, a gente sempre recomenda os motoristas, fiquem calmos, espera a autoridade policial chegar. Os motociclistas estão ali preservando a vida do colega, e quando chega a polícia, que eles sabem que está encaminhado... Mas não é uma determinação de vocês, né? Não, na verdade é espontâneo. Tá. É espontâneo. A preocupação do motociclista é saber se aquele motociclista está caído, vai ser atendido. Pode observar que quando chega a ambulância e a viatura, ele sabe que está em boa mão, ele é uma coisa espontânea, é solidariedade. Né? Tá certo. Agora pode virar uma agressão e a gente não recomenda isso de jeito nenhum. E briga, né? Claro. O que mais tem é briga e morte no trânsito também. Nós vamos ouvir agora os motociclistas, então eu quero que vocês observem aí para depois comentar comigo.